Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Padilha, vice-presidente e general manager da Procter & Gamble Health Brasil. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like e aperta o sininho para você poder acompanhar todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. A P&G Health, divisão de saúde da Procter & Gamble, está presente nas categorias e mercados de saúde pessoal de maior e mais rápido crescimento, buscando impulsionar a inovação focada nos consumidores, permitindo assim que vivam mais e com mais saúde. O portfólio da P&G Health inclui marcas líderes como Vic Vaporub, Cebion, Metamucil, entre outras. Desde a incorporação entre a P&G e a Merck em abril de 2020, a área de Health tem lançado diversos produtos inovadores como Vic Primeira Proteção, Vapobanho e Bion 3. O Rodrigo ele é formado em administração, tem MBA e está na P&G há 15 anos, atualmente sendo o vice-presidente de P&G Health do Brasil. O Rodrigo iniciou a sua trajetória profissional na P&G como estagiário e desde 2021 atua em Health. Padilha trouxe grandes lançamentos para o mercado, como o Femibion, e diariamente trabalha para construir uma cultura organizacional baseada em liderança, inovação e humanização. Rodrigo, um prazer muito grande ter você aqui com a gente e gostaria de te fazer a primeira pergunta aqui, que é o seguinte: quais foram os business drivers que levaram a P&G Health a iniciar uma jornada de transformação digital? Olá, Sérgio, obrigado pelo convite agora oficialmente. É um prazer estar aqui no canal Cena Digital. Obrigado a todos aí que estão seguindo e que, de certa maneira, te dão toda essa audiência. Acho que é um canal que eu passei a conhecer cada vez mais agora, depois desse convite, e hoje já virei fã e estou seguindo aí todos os vídeos que você coloca no ar, tá? Então, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É um tema super legal que eu adoro falar aqui, tanto na organização como também para fora. E eu acho que antes de eu responder a sua pergunta, eu sempre gosto de falar, principalmente com as pessoas que trabalham comigo, e essa talvez seja a minha perspectiva, e você talvez tenha mais propriedade sobre o assunto, pode até me corrigir, mas eu sinto que as pessoas muitas vezes acabam confundindo muitos temas entre inovação e transformação digital. E eu sempre falo aqui que inovação a gente precisa tratar quase como uma competência, uma competência de sucesso. Eu preciso saber inovar, eu preciso ter um ambiente propício para inovar, eu preciso exercitar esse músculo, Enquanto que a transformação, a transformação digital, eu falo que pode ser tanto a consequência como o meio, para inovar, Então pode ser a consequência da inovação com o meio para inovar. E é legal porque se a gente pensa sobre essa ótica, eu acho que a própria criação da divisão P&G Health, que é a nossa divisão Pharma, nossa divisão farmacêutica dentro da P&G, ela quase nasce de uma transformação, A gente, há muito tempo, a P&G sempre foi muito consolidada no mercado de bens de consumo, A gente nasceu vendendo velas, que eventualmente evoluiu para sabão, e depois, fraldas, e aí depois a gente tem todo esse portfólio entre Gillette, shampoo, uma série de produtos de bens de consumo. Mas no momento que a gente começou a entender que a missão da P&G, de melhorar a vida dos consumidores, poderia ser ainda mais expandida, viu-se a necessidade, talvez, de inovar e talvez transformar um pouco o seu modelo de negócio, olhando muito para essa tendência de cuidado com a saúde. A gente já tinha produtos, centenários, como Vic, aqui no Brasil, Metamucil, e até mesmo fora do Brasil, produtos como Pepto-Bismol, que é bastante conhecido, que já jogavam nesse território farmacêutico, mas talvez ainda era a menor parte do nosso negócio. E a gente notou que tanto o consumidor tinha essa vontade claro, de não só remediar algum tipo de problema de saúde, mas também de prevenir, somado ao fato de ser um mercado muito resiliente à crise, quando a gente olha todas as crises que passaram aqui no Brasil ou no mundo,
A verdade é que esse mercado farmacêutico é um mercado que ele segue crescendo, por essas razões que eu mencionei, né? O cuidado com a saúde é muito importante. A P&G viu uma necessidade de jogar mais fortemente nesse mercado. Então, veio, né, através de como é que a gente juntava esses dois mundos entre, né, essa proximidade e essa parceria com profissionais da saúde, o cuidado com o paciente, numa indústria farmacêutica, que é um pouco a natureza da operação, com toda a inovação e o cuidado com o consumidor final que uma empresa de bens de consumo faz. Então, a P&G Health, ela nasceu praticamente na tentativa de consolidar esses dois mundos em um mundo só, onde a gente não perde essa fortaleza da indústria farma, que é muito, né, voltada por um lado mais científico e a proximidade com os profissionais da saúde, com a inovação e o foco no consumidor final de uma empresa de bens de consumo. Então, eu queria começar meio que esclarecendo isso, porque P&G Health nasce talvez de uma transformação e com a necessidade da P&G de inovar. Então, isso é muito legal e eu sou muito feliz de poder estar tocando nesse negócio, porque para mim tem sido um aprendizado gigante. Agora, voltando à sua pergunta, né, quais foram os drivers? E eu acho que desde que, né, a P&G, algumas gerações de CEO atrás, a gente teve um CEO que falava muito, né, um discurso bonito que acabou depois permeando em toda a organização, que consumer is the boss, né? A gente falava que não importa o seu nível hierárquico na cadeira que você está sentado, é o consumidor o decisor aqui, ele que manda. Então, isso fez com que a gente, todas as discussões, todo o nosso foco fosse para cada vez mais entender e estar próximo do consumidor. Quando a gente, né, acelera isso, né, estou falando de algumas décadas atrás que esse CEO trouxe esse conceito internamente, quando se acelera para os dias de hoje, o que significa estar próximo do consumidor, né, escutando? E aí você começa a entender que tanto a maneira de você, né, buscar, né, se conectar com os consumidores mudaram, né, isso de tempos para cá, como também os hábitos, né, e até a demanda dos consumidores fizeram com que a gente precisasse inovar e buscar novos modelos de negócio e essa transformação digital. Então, quando a gente pensa hoje, consumidores, nós mesmos, quando a gente se olha, né, saindo um pouco desse papel de líder de uma organização e pensando mais como consumidor, a gente é digital first, a gente está buscando coisas diferentes, a gente está exigindo um papel de comunicação das marcas bem diferentes. Você pula o anúncio quando você está vendo um determinado filme, quando você está vendo uma TV aberta, o momento do break, e em alguns momentos pode até te incomodar. Então, você começa a ver que cada vez mais o consumidor está no comando, né, da comunicação. Não existe mais aquele modelo, né, que antigamente a gente colocava um comercial no ar, aquilo gerava uma intenção de compra, o consumidor ia lá, depois ia no ponto de venda, comprava fisicamente o produto, se o produto era bom, ele voltava para comprar novamente. A verdade é que hoje, eu falo que é quase como um pinball, né, aquele jogo lá do fliperama, onde você joga a bolinha lá, né, então você solta a sua comunicação, o seu produto, e depois você meio que não tem mais controle do que aquilo pode gerar, né? Claro que você tem que estar sempre trabalhando em alguns cenários, né, até como preventivos, mas é verdade que hoje o consumidor tem esse comando da comunicação. E eu brinco que, às vezes, nem é você que dispara essa bolinha. Muitas vezes, essa bolinha disparada no fliperama pode acontecer, inclusive, pelo próprio consumidor final. Ou até mesmo por outra pessoa, outra indústria, né? Outro player. E tem um exemplo muito legal, que há cerca de 2 semanas eu tive um encontro com alguns CMOs do mercado, e a gente estava falando de alguns desafios, enfim. E aí um dos CMOs compartilhou um case de uma marca de chocolate nos Estados Unidos, que naquele momento estava lutando para tentar tirar um pouco daquela imagem de ser uma marca antiga, né, uma marca dos avós, queria ser uma marca mais moderna. E quando eles estavam a ponto de soltar a campanha, eles ficaram sabendo que uma série do Netflix ia fazer uma menção a essa marca de chocolate, né, ia estar até, inclusive, trazendo para um contexto que era talvez o oposto do que eles estavam querendo construir com a nova comunicação que eles iam colocar no ar. E aquilo gerou um baita estresse, né? Então você vê que talvez um estímulo que nem começa por você, começa por uma inserção no produto seu e algum veículo de comunicação pode eventualmente gerar aí uma mudança estratégica de comunicação. Então, voltando para o seu ponto de qual for o driver, eu acho que o driver é estar atual e estar conectado ao consumidor, e isso faz com que a gente precise ter novos modelos de negócio surgindo e uma transformação quase que diária para que a gente possa se manter vivos.
Enquanto uns falam que inovação é sobrevivência, eu acho que inovação é competência, a transformação digital é sobrevivência nesse caso. Muito bacana. Estou até anotando aqui as coisas que você falou, porque, na realidade, você quase que está resumindo para a gente a essência de uma transformação digital, né? Ou seja, o que você está tocando é o seguinte: a transformação digital é a preparação de uma empresa para a nova economia. E o que é uma nova economia? É uma economia onde quem manda é o cliente, em primeiro lugar, não é mais, né, o produtor que manda, porque você tem muita oferta. Segundo, você está numa economia onde a necessidade de você personalizar e de ter variação de produtos, né, diversidade de produtos, é muito importante. E terceiro, eu acho que a P&G ela tem uma característica muito interessante nos bens de consumo, que não são bens de consumo commodities, são bens de consumo, eu diria que sofisticados, porque eles têm tecnologia embarcada, né? Então, eu dei uma olhada no site de vocês e vi a nova escova de dente que vocês têm, né? E uma série de ferramentas, né? Todas elas agora com sensores, com leitura de dados, né? Com avisos, né? E medições, né? E isso, para mim, inovação, consequência de uma transformação digital. Ou seja, vocês se deram conta de que, para vocês se capacitarem para a nova economia, os produtos vão ter que trazer inovação embarcada, vamos dizer assim. E quando você fala do chocolate, eu me lembrei também que a gente entrevistou aqui a presidente do grupo CRM, que é a dona da Copenhagen. E ela até chegou a escrever um livro, né, de como eles viraram também. Eles eram uma marca muito tradicional, muito antiga, e como eles conseguiram dar essa virada, né, de proximidade com o consumidor e rejuvenescer a marca, né? Muito bacana o que você está falando e chama a atenção de todo mundo aqui, né? A gente está falando aqui com o vice-presidente da parte de saúde da Procter & Gamble, né? É um exemplo vivo de como você consegue transformar um bem de consumo numa inovação por si só. Aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o processo de estruturação, né? Como é que vocês se prepararam para começar essa jornada, né? Do ponto de vista de governança, o que aconteceu? Vocês criaram uma área de inovação, ficou dentro de TI, fora de TI? Tem hub, não tem hub, né? Tem garagem, não tem garagem? Como é que ficou essa constelação aí? Que legal. Eu acho que é um pouco de tudo que você mencionou aí, mas eu posso dizer de onde, né, iniciou-se e onde estamos hoje, né? Eu acho que, claro, naturalmente, quando a gente pensava, alguns anos atrás, em transformação digital, você automaticamente olhava para o lado, né, para o seu CIO, o seu Chief of Technology, a pessoa do IT, meio que exigia um pouco dele isso, muito mais voltado, acho, talvez até para processos, coleta de dados, muito mais para o lado analítico, né, e eventualmente, não, preciso ter uma face, né, direta com o consumidor, né, o DTC, eu preciso ter uma venda direta, coisa nesse sentido, e eu acho que aquilo era um momento, talvez, um pouco de correr atrás, né, a gente não tinha, talvez, um norte tão claro, e eu acho que isso, até voltando, né, conversando com esse grupo que eu estava há um tempo atrás, eu percebi que as dores eram muito parecidas nessas grandes empresas, corporações, né, multinacionais como a nossa, acho que só muda o endereço, né, então quando começou esse boom, a gente começou a ver pequenos negócios, né, gerando algum tipo de disrupção em negócios consolidados como o nosso, gerou-se talvez aquele, quase como medo, né, de ficar para trás, e talvez a gente saiu quase como correndo atrás do prejuízo, até que eventualmente a gente conseguiu se estruturar onde a gente está hoje. E o que é legal, que na P&G a gente tem uma série de centros de inovações espalhados pelo mundo, que tocam, claro, desde o desenvolvimento de produtos, como você mencionou, né, casos como esse, né, Gillette, que agora esquenta, que é quase uma sensação de sauna enquanto você está fazendo, até mesmo as escovas elétricas, que hoje, né, tem uma série de, né, ajusta as pressões, é quase como um amortecedor do carro, ali se ajusta, né, as regularidades uma escova da cara dentária, uma escova inteligente, ela consegue, inclusive, coletar alguns tipos de dados que a gente está vendo para, no futuro, como é que a gente pode usar isso até com a interface dos dentistas, mas também que olham também no aspecto um pouco mais horizontal de satisfação do consumidor do ponto de experiência, né? E esses centros de inovações, a gente tem uma série deles espalhados pelo mundo, e a gente tem um aqui no Brasil, o que é muito legal, que ele acaba sendo um centro de inovação para a América Latina, mas ele acaba meio que fincando um pouco essa bandeira, pensando na importância que tem o Brasil. E ele fica no nosso campus de Louveira, aqui no interior de São Paulo,
praticamente colado nos nossos maiores parques fabris que a gente tem aqui da companhia, né, onde a gente tem ali toda a nossa linha de detergentes, amaciantes, fraldas, e até mesmo parte da produção da minha linha de medicamentos com a marca Vick. Então, isso faz com que a gente tenha quase como esse conceito de garagem ali, onde eu consiga eventualmente sair do que é um laboratório técnico para um protótipo, uma produção, para eventualmente uma experiência com o consumidor. E isso passou a ser não só a responsabilidade de TI, como passou a ser praticamente a responsabilidade de todas as áreas que, no final das contas, têm algum tipo de apelo comercial, né, que tem algum tipo que tocam o processo, né, de compra do consumidor final. Claro que acaba sendo muito abraçado e endossado pela função hoje de marketing aqui na P&G, então a função de marketing hoje na P&G tem uma função que vai além da comunicação e do produto, e muito mais como a gestão de negócio, então acaba tendo um pouco dessa responsabilidade de centralizar os esforços, né, definir as estratégias e orquestrar todas essas atividades para que no final não seja uma série de atividades isoladas e tenham, né, algo que esteja de fato construindo algo, mas tem também, claro, uma dependência muito grande do nosso time de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, como também a gente tem hoje uma função que a gente chama de Analytics and Insights, que eles estão olhando muito essa proximidade e, obviamente, todas essas coletas de dados e transformar em insights. Então, a gente acaba tendo hoje uma estrutura, que eu diria, uma estrutura bem robusta, onde a gente consegue dar vazão para tanto, né, a coleta de informação e traduzir esses insights em ações que possam, eventualmente, transformar o negócio. E eu posso dar alguns exemplos, assim, tanto de alguns anos atrás, como mais recentes, né, antes de eu sentar nessa cadeira da P&G Health. Eu fiquei por quase 6 anos trabalhando na categoria de limpeza aqui da P&G, trabalhando aí com as marcas Ariel, de lava-roupas, e Amaciante Downy. E lá atrás, aí, há quase 10 anos, quando a gente lançou a marca Downy no Brasil de amaciantes, era um mercado que falava-se basicamente de maciez, né? A gente tinha aquele comercial clássico da garrafa caindo numa toalha, aquela coisa bem gostosa, falava da maciez, da suavidade, etc. E naquele momento, embora a gente não tivesse um centro de inovação aqui no Brasil, a cultura de consumer is the boss, ela já estava meio que praticamente enraizada no nosso dia a dia. E a gente viu, né, através de pesquisa, conhecendo, foram anos ali conversando com consumidores brasileiros, que o consumidor brasileiro talvez é um dos mais sensoriais da América Latina e talvez até no mundo, né, um consumidor muito voltado para a experiência, essa questão de beleza. Então, o papel do perfume, em geral, é muito importante para o brasileiro, né? O brasileiro, né, parte desde a questão de higiene, pelo fato de a gente ser uma das pessoas que tomam mais banho, acho que no mundo, e com a frequência de escovar o dente diária, talvez uma das maiores também. Eu acho que essa preocupação com a higiene e beleza, ela acaba meio que extrapolando, indo além das categorias que necessariamente falam sobre isso. E a gente viu que naquele momento existia uma lacuna importante que a gente poderia preencher, de sair exclusivamente de falar de maciez e falar de perfume, né, e falar de como com um amaciante você pode se vestir de perfume o dia inteiro. E aí, claro, tem toda a tecnologia que suportaria isso, as microcápsulas de perfume que vão sendo liberadas ao longo do dia, etc. Mas foi já um momento que a gente usou, né, alguns insights valiosos para talvez mudar a dinâmica da categoria. E isso eu estou falando de coisa de 10 anos atrás. Hoje, Downy é uma marca líder e a gente foi se reinventando, mas muito se apoiando nessa questão do perfume. E hoje, quando você olha, né, a categoria em si, ninguém mais fala quase de maciez, todo mundo acaba falando de perfume. E aí é interessante porque quando você, e aí até um pouco das mentalidades que talvez a gente como organização tem, que de certa maneira fomenta esse tipo de transformação, e a gente fala muito da questão do growth mindset, né, da gente ter essa mentalidade voltada para o crescimento. E alguma das técnicas que a gente usa aqui é justamente tentar parar de olhar para o nosso mercado, né? Então, quando você olha eventualmente numa categoria, aí eu já estou pensando assim, pensa amaciante, a gente lançou Downy, começou a ir bem, a gente atingiu ali, 15, 20% de participação no mercado de amaciantes. Quando você começa a olhar aquele mercado de amaciantes apenas, e você começa a querer crescer, né? Porque a gente não quer parar de crescer, a gente quer, né, dobrar o negócio, nossa, a gente tem esse drive para seguir crescendo.
Mas você falar de dobrar um negócio de 20% de participação, você já começa a pensar, putz, pode ser difícil, né? Porque você está olhando especificamente aquele mercado de amaciantes apenas. Quando você começa a pensar no benefício expandido não, eu não estou falando de amaciantes, estou falando de perfume para roupa, estou falando de perfume para o indivíduo. Esses 20% seu talvez já viram, sei lá, 5%. Vou além, a gente nos últimos anos a gente começou a tentar trabalhar a marca Downy muito mais como uma peça fashion do seu guarda-roupa, né, do seu closet. Então você meio que amplia, né, eu vou de uma questão, né, de maciez, perfume, e agora eu sou de fato uma peça. Esse seu 5 talvez virou 1% de participação no mercado, né, a hora que você expande esse mercado. Quando você olha para 1%, aí sim você começa a ter um pouco mais de coragem de falar de dobrar um negócio. Fala assim, pô, tem 1%, eu consigo chegar em 2%. Então, esse tipo de mentalidade vem nos acompanhando ao longo da jornada de Downy e permitiu que a gente seguisse crescendo. E hoje, né, quando eu penso do que eu peguei há 6 anos atrás, foi um negócio que a gente quase que duplicou o tamanho do negócio. E muito voltado, né, como é que eu combino insights valiosos com tecnologia disponíveis que eu tenho na P&G, onde a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, globalmente falando, e até localmente, pelo fato de a gente ter o centro de inovação aí nos últimos quase 4 anos, mas que eu consiga traduzir em inovações que transformam o negócio. Então, embora se for pensar a relação, essa relação, essa intersecção do consumidor com a categoria, ela quase que não mudou, porque as pessoas eventualmente continuam indo no supermercado comprando, a gente não tem nada, né, um clube novo, claro que a gente foi pilotando algumas coisas de assinaturas, o e-commerce ganhou relevância, principalmente agora com a pandemia, mas foi uma transformação muito mais de posicionamento de marca. E isso gerou um resultado muito legal. Junto com isso também, a gente tem casos como serviços, né, para lavagem de roupas, né? Você começa a olhar tendências de edifícios, cada vez mais edifícios residenciais sendo construídos sem a lavanderia. Estou falando de apartamentos de 30, 40 metros quadrados, onde as pessoas preferem tirar a lavanderia do apartamento justamente para ter mais espaço e criam lavanderias compartilhadas no subsolo. Que tipo de serviço eu posso oferecer também lá com a marca? Então, são coisas que a gente está sempre olhando para expandir de puramente a relação transacional de produto, consumidor, com uma experiência e onde eu consiga ter outros pontos de contato para que a pessoa consuma a minha marca e não só o meu produto. Então, esse é um pouco da mentalidade que a gente traz no dia a dia. Muito bacana. Nossa, você falou muita coisa importante aqui para o pessoal também, que eu queria ressaltar. Primeiro, né, você está falando da questão da proximidade dos centros de inovação das fábricas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que normalmente a área de P&D, a área de pesquisa é que fica na fábrica, mas não a área de inovação. Então, acho que isso é uma dica muito bacana para as indústrias, né, que não têm contato direto com o consumidor, de poderem localizar esses centros aí perto das fábricas, porque estrategicamente isso dá uma velocidade maior no go-to-market. Achei isso fantástico. Depois você falou da sequência, né, de você ter um Customer Insight com uma área de P&D, e depois que o produto está lançado, você começa a coletar também via Analytics, né, e você fecha um ciclo, né, como você falou depois aqui, de você ter insights, tecnologia, inovação, que gerando transformação em produtos, né? Então, eu acho que isso são lições muito interessantes para quem está assistindo a gente, porque vocês têm uma tradição já de inovar nos produtos, só que o que vocês estão fazendo agora é trabalhar no nível de transformação digital. Então, por exemplo, você pegar um amaciante que leva um conceito de maciez e embutir nele um novo conceito que transformá-lo em perfume, isso é uma transformação também, que vai ser concretizada através, talvez, de tecnologias industriais, né? Mas faz parte da nova economia, ou seja, você criar novos conceitos para produtos existentes e mais, você transformar produto em serviço, como essa questão da lavanderia, né? Então, essas são estratégias, né, ou táticas que são muito importantes para aquele executivo que está querendo transformar o negócio da sua empresa, fazer uma verdadeira transformação digital. Você viu que a gente não está falando de nenhuma tecnologia específica aqui, a gente só está falando de estratégias que podem ser feitas. E isso é que eu acho que é o mais importante para o nosso canal. Eu queria te agradecer muito aí essas dicas. Rodrigo, me diz uma coisa, o que você pode apontar como resultado para a gente, resultados mais concretos, né,
dessa jornada que você tem feito na P&G Health? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, resultados financeiros, infelizmente eu não posso compartilhar. Acho que isso você deve escutar muito nas suas entrevistas. Pensando, né, na divisão de P&G Health, a gente quer e a gente é hoje o principal motor de crescimento para a unidade de negócio da P&G Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Então, penso mais, assim, resultados inicialmente dessa transformação de negócio para a P&G Health bem surtindo efeito, mas pensando de como, eventualmente, a tecnologia pode ajudar a gente para, eventualmente, até mudar a dinâmica, né, de como a gente lança produtos ou como a gente acelera alguns processos internamente, né. Então, voltando um pouco do que você mencionou, né, da proximidade, né, do Centro de Inovação com a unidade Fabril, de você ter um time voltado para, né, buscar insights e a gente conseguir traduzir isso rápido e em ações, faz que o nosso tempo de chegar no mercado com algum tipo de inovação tenha se acelerado, tá? E assim, para te passar assim, alguns dados concretos, há muito tempo atrás, um lançamento aqui na P&G, assim, se a gente lançasse algo entre o insight, a ideia e a transformação em produto, se a gente lançasse em um ano, era coisa que a gente talvez comemoraria como recorde de velocidade. Chegava a ser até frustrante para alguns marqueteiros aqui na P&G. Eu diria que até um pouco antes da pandemia era uma realidade ainda. A gente não conseguia meio que quebrar essa barreira dos 12 meses para lançamento de produto, principalmente. Talvez, assim, claro, comunicação, atualização de arte, uma embalagem, isso sim é algo mais rápido, né? Mas quando a gente pensava entre, né, produção, né, vender, trabalhar com o nosso time de trade, né, chegar numa negociação comercial e lançá-lo, era algo que demorava pelo menos esses 12 meses. Durante a pandemia, né, forçadamente, acho que todas as organizações tiveram que se reinventar, e aí olhando sobre essa ótica de conectar melhor com o consumidor, eu acho que a pandemia foi um grande acelerador disso, né? Antes a gente dependia muito, talvez, até de alguns ambientes físicos para a gente conectar com o consumidor. Então a gente fazia focus group, ficava lá sentado atrás do vídeo, escutando, ia fazer visitas na casa com o consumidor, como é que você faz? Eu tinha que pegar um avião, ir para o Nordeste, pegar um avião, ir para o Sul, demandava. Com a pandemia, eu podia fazer isso que eu estou fazendo com você, com o consumidor sentado no Acre, consumidor sentado no Rio Grande do Sul, com outro sentado na Bahia e outro em São Paulo, quase que na mesma hora. Então, a gente conseguiu começar a ter alguns trabalhos em profundidade, né, mais que trabalhos quantitativos, em profundidade, de maneira muito mais abrangente, que permitiu a gente sacar alguns, né, tirar alguns insights valiosos, e junto com esse centro de inovação, perto da unidade Fabril, os 12 meses passaram a ser 3 meses. E esse, para mim, foi o recorde que a gente conseguiu fazer entre eu ter trabalhar, né, para conseguir alguns insights valiosos, tanto, né, dessas interações com os consumidores que passaram a ser muito mais fáceis, como também até de social listening, né, coisa que você começa a ver o que as pessoas estão fazendo. Todos os consumidores, né, principalmente na categoria de limpeza, têm as suas táticas, né, então muitos faziam o seu sprayzinho de Downy. Aí, pô, por que eu não posso fazer o meu spray de Downy? Que tecnologia eu tenho já disponível? Como é que eu conecto isso dentro de um hub, talvez, centralizado do centro de inovação, para que eu possa só fazer um plug and play? E a gente conseguiu, em 3 meses a gente estava lançando um produto. Então, acho que isso talvez seja um resultado bem concreto quando a gente, né, pensa na transformação e do uso da digitalização para acelerar um time to market, né? Que a gente fala, em essência, da ideia para chegar. Em essência, é você quadruplicar a tua capacidade de lançamento, né? Porque você está lançando a cada 3 meses, né? Então, em um ano, você já lançou 4, né? Então, bem agressivo. Isso permite a gente errar mais para talvez acertar no que for, né, na grandeza, né? Porque antes desses 12 meses, a gente tinha que tentar minimizar a chance de erro. E, às vezes, a gente demorava muito e tal. Agora, eu consigo errar mais, o que é super valioso, né? Do cheap, fast, né, fail, cheap, fast and fast, para a gente justamente conseguir ir calibrando a nossa mão para a gente ter depois um ambiente muito mais seguro para inovar e que a gente consiga atingir o objetivo maior, que é crescer o negócio. Agora, eu acho que é importante também a gente pontuar, falar um pouquinho sobre desafios, porque
Isso não vem sem a sua contrapartida, né, de desafios no caminho, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso, que desafios vocês enfrentaram, né? Como é que vocês estão conseguindo resolver? Eu acho que a pandemia foi um desafio que acabou, cuja solução até trouxe benefícios, né, para o negócio, mas eu acho que tem outros desafios também que eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Sim, sem dúvida. Para todo bônus existe o ônus, e o que eu gosto de falar até internamente com o meu time, e muito voltado para esse growth mindset que eu falei, que, né, um dos elementos atitudinais que a gente tenta fomentar aqui é quase que essa vontade insaciável de crescer, né? Então, é uma paranoia saudável, que a gente chama, se é que existe uma paranoia que seja saudável, mas é do tipo, cresci 20, ok, então agora eu preciso crescer 30, cresci 30, ok, vamos dobrar o negócio. Mas mais do que, claro, a gente acreditar que a gente consegue crescer nesse ritmo, a gente buscar algum tipo de evidências, né? Eu sempre gosto de trabalhar em cima de evidências do tipo, com certeza eu tenho algum lugar hoje que eu estou dobrando o negócio, ou com certeza eu tenho algum lugar hoje que estou crescendo 50%, que para empresas já consolidadas como a nossa é um ritmo bastante acelerado. Como é que eu não vou entender mais sobre isso e eu traduzo, né, o from less to best, né, onde eu eventualmente estou com o pior ritmo de crescimento e eu levo para o mesmo patamar. Quais são as particularidades que existem ali? Só que isso tem uma contrapartida importante, que eventualmente você acaba não conseguindo priorizar suas ações, você acaba tendo muita ação acontecendo ao mesmo tempo, e você tem um efeito muito forte com o seu time. Nessa questão de priorização, são as mesmas pessoas que no final estão vendendo o seu produto no dia a dia, estão negociando frente ao cliente, eles também têm que estar buscando essas outras ideias ou fontes de inspiração e trabalhando em planos adicionais, etc. Então, o maior desafio hoje, eu acho que é isso, conciliar essa vontade insaciável de crescer com a priorização do dia a dia ou do mês, pensando que por mais que a gente queira, né, mirar uma visão de longo prazo, 3, 5 anos, a gente ainda é cobrado por resultados anuais, né? Então, é uma maratona quase com um cronômetro ali, estão marcando cada quilometragem que você roda para ver se você está conseguindo performar melhor. Então, esse eu acho que eu diria mais desafio, é um desafio muito mais, eu diria, quase de absorver a absorção de trabalho da sua organização. Sim, talvez esse seja o maior desafio de todos, né, numa transformação digital, né? Como dividir tempo, esforço e dinheiro entre o dia a dia, né, e o futuro estratégico, né? E você falou muito bem, é correr uma maratona com visões de sprint de 100 metros, né? Essa é uma boa visão. Pô, Rodrigo, muito legal essas coisas que você falou. A gente está chegando no fim da entrevista e eu só queria te agradecer muito, né, o feedback que você deu para a gente. Eu acho que a gente aqui abordou assuntos que são muito importantes, porque eles levam em consideração como uma empresa que já está estabelecida no mercado, que é grande, que é multinacional, ela está se articulando, né, para cada vez mais colocar inovação nos produtos, mas também inovar na sua forma de trabalhar, né, e inovar também em modelos de negócio, que é muito importante. E a outra lição que eu acho que você está deixando aqui fundamental é justamente você correr uma maratona, mas sem esquecer os 100 metros rasos, né? Porque a gente tem que dar, né, a fatia do leão ali também, né? Então, eu acho que são lições muito importantes que dizem respeito a uma transformação digital. Eu queria também aproveitar para me despedir do pessoal que está assistindo a gente, reiterar, né, que se você gostou, por favor, assina o canal, dá o seu like, é muito importante para o crescimento, já que a gente está falando de crescimento, né, para a gente poder crescer o canal. Me despedir de vocês aí, agradecendo mais uma vez ao Rodrigo, e até o nosso próximo vídeo aí. Muito obrigado.